Falando Economês é aquele quadro que mexe com o seu bolso. Por isso nós vamos falar hoje sobre o aumento do ICMS sobre os combustíveis, que passa a valer a partir agora, de sábado, dia 1º de fevereiro. Sobre esse assunto eu vou conversar com o economista Júlio Pascoal. Júlio, está tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordevar. Grande prazer voltar aqui. Prazer é nosso. Agora, sábado, então, nós vamos ter aumento. O aumento, na verdade, ele foi dado em outubro, mas ele vai passar a valer a partir de 1º de fevereiro. Então, foi um aumento de 12,5% na alíquota. Na alíquota? Na alíquota. Ele não incide em cima do preço final da gasolina, do etanol e do óleo diesel. Ele tem um valor menor. Então, por exemplo, a gasolina e o etanol passa de 1,22 para 1,37. No caso do óleo diesel, de 0,96 sobre 1,06. E o gás de cozinha e o gás GLP e o gás natural, de 1,3 a 1,41. Então, o impacto disso é que é complicado, né? Porque você pega, por exemplo, o óleo diesel. Toda a produção, ela é escoada por caminhão, né? Então, o crescimento do óleo diesel impacta diretamente no preço do arroz, do feijão, da carne, né? Aí é que está o grande problema. A gasolina e o etanol já é uma coisa, tem um impacto menor, né? Porque você pode segurar, você pode parar o carro. Quer dizer, esse aumento é em todos os combustíveis, Brasil, né? Agora tem gente que pergunta, a gente tem aquele aumento que é autorizado pela Petrobras. Esse não é da Petrobras, né? Não, o problema é o seguinte, porque quando houve a mudança no sistema de preço da Petrobras, do governo passado para esse governo, antes você subia, e o barril do petróleo subia, ou o dólar valorizava, e você fazia a correção na hora. Então, a correção era praticamente diária, né? Agora você tem uma média. Então, o governo opta ou por subir em cima da valorização do dólar, para fazer uma média para ele poder segurar. No caso do óleo diesel e do biodiesel, está defasado em torno de 16% com o preço no mercado externo. Então, por isso que a presidente ontem da Petrobras avisou o presidente Lula que teria que aumentar, sob pena de você ficar com uma distância muito grande do preço do mercado externo, né? Então, agora, só que por que isso... você acha que está acontecendo esse aumento? O que pode estar por trás disso tudo aí? Bom, a questão do petróleo a gente tem, vamos dizer, a gente tem que olhar em nível internacional, né? Os Estados Unidos, por exemplo, vai, dentro desse novo governo, vai aumentar a produção. A expectativa do Trump é, inclusive, ter uma oferta maior para derrubar o preço. Já os Emirados Árabes não querem isso, querem manter o preço maior. Nós aqui, nós produzimos 100% do que nós utilizamos, mas refinamos só 60%. Como a gente refina só 60, você tem que mandar 40 para fora. E manda para onde? Para os Estados Unidos. Você manda o óleo cru e importa a gasolina, o óleo diesel e o gás. Então você tem que manter mais ou menos o preço próximo ao que o mercado lá fora está demandando, para você não ter uma diferença muito grande. A gente entrega para eles o óleo bruto e traz para cá traz o refinado. 40% do que a gente produz, principalmente no pré-sal, né, que é um óleo muito viscoso. E a tecnologia da Petrobras, hoje ela não consegue acompanhar nesse sentido para refinar esse óleo no preço que a gente está na bomba. Então você manda 40% do óleo cru para fora e importa o derivado, que é a gasolina, o óleo diesel e o Por exemplo, gás se lá nos Estados Unidos, como você está dizendo, o preço baixar, isso interfere também nesse produto? Interfere. E mais um negócio... Nós podemos comprar mais barato? Podemos comprar mais barato. E tem mais um detalhe que é positivo para nós. O dólar... Da última vez que eu estive aqui, estava na faixa de 6,17, 6,18. Ontem estava 5,81. Então, se o dólar cai e a precificação dos combustíveis ele é em dólar, então também tem uma tendência de você comprar mais barato e automaticamente repassar isso mais barato para o consumidor. Mas esse repasse aí mais barato demora quanto tempo a chegar? Depende dos estoques que a Petrobras tem e das distribuidoras, né? Se ela compra, se ela paga por um valor mais caro e ela tem um estoque menor, esse valor chega mais rápido, né? Mas se você tem um estoque maior e ela paga por um valor menor, então a tendência é o consumidor ter um ganho em termos de tempo, né? Para você ver, esse aumento que vai passar a valer a partir de sábado, ele foi dado em outubro do ano passado. Então você está só fazendo a correção para a bomba, né?
Então, se querendo ou não, nós seguramos, o governo segurou aí 3, 4, 5 meses, né? Quer dizer, agora aumenta dia 1º, vamos rezar para que depois essas medidas que você acabou de citar possa eu acho que a acomodação do dólar, a acomodação do dólar para baixo tende a ajudar toda a economia, não só a questão do combustível, porque nós temos uma economia praticamente dolarizada. Então, como a gente tem, na verdade, uma inflação de custos, já falei isso aqui, e o Banco Central cria uma situação para a sociedade, que você tem uma inflação de demanda, por isso que ele aumenta juro. Aumentar juro básico para jogar a inflação por cento da meta, ele não consegue nunca, porque a inflação não é de demanda. Não tem um excesso de consumo na economia, em todos os setores. Tem o quê? A inflação nossa aqui de alimentos, ela foi puxada basicamente por questões climáticas e pela valorização do dólar. Então isso é custo, isso não é demanda, né? Só que o Banco Central vem e aumenta a taxa de juros como se você tivesse um consumo excessivo. Por isso é que a inflação não volta para o centro da meta. E aí causa um problema mais sério ainda para o governo. Aumenta a dívida pública. Aumentando a dívida pública, aumenta o gasto com juros. Ô, Júlio, você acha que a gente pode imaginar que o dólar vai continuar baixando? O fato do Trump querer reindustrializar os Estados Unidos e trazer investimentos, principalmente na área industrial, para os Estados Unidos, isso ele vai ter que manter a taxa de juros mais baixa. A taxa de juros estando mais baixa no mercado americano, estimula menos você trocar papéis aqui, ou ações, comprar dólar e aplicar lá. Então, o fato do juro americano manter mais baixo é uma tendência do dólar cair abaixo dos 5,80. Júlio Pascoal, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, não sei se fui claro, né? A economia é um assunto complexo, bem, né? Porque não é brincadeira. O que o ouvinte tem que ver, o telespectador tem que ver é o seguinte: aumentou o preço do combustível, principalmente do óleo diesel, há uma tendência de repasse de preço nos produtos de maneira geral. Tá bom? Um abraço para você.